Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo isso. Meu nome é Carolina Diniz, sou aluna do curso de moda da Estácio. E a gente está aqui em outro episódio de podcast apresentando um tema muito legal com uma professora nossa que está dentro do nosso ciclo, que está aqui para ajudar a gente. E é isso, eu vou passar para o meu amigo Rodrigo, que estamos aqui novamente juntos para apresentar isso. Hoje estamos juntos novamente. E a gente vai apresentar um tema muito legal que eu sinto que muitas pessoas têm interesse. E a convidada é super especial porque ela é nossa professora. A gente ainda não fez aula com ela, mas ainda não, mas a gente em breve vai gravar nossos rostos. E a Aline, fala um pouco, Aline. Então, eu fiquei muito feliz com o convite e estou aqui para responder as perguntas e curiosidades sobre esse universo da ourivesaria, da joalheria. E conta um pouco do seu trabalho pra gente. Então, eu tenho um ateliê, né, de joias e tenho uma produção muito autoral, então eu crio e faço as minhas peças no meu ateliê, desenvolvo coleções e também dou aula de ourivesaria, né, que é uma grande paixão. Qual o nome da sua loja? É o Ateliê Grão. Ateliê Grão é o Instagram do curso, né? O @ateliêgrão. E da minha marca é Aline Reginato Joias. Reginato com 2 T's. Então, quem quiser seguir no Instagram... gente, uma divulgada aí pra ela ganhar seguidor, pra mostrar mais o trabalho dela nesse curso também, enfim. Vamos conversar com as perguntas desse assunto que eu particularmente amo. Tenho muita curiosidade, enfim. Conta mais um pouco pra gente sobre o processo de idealização e construção de uma peça. Porque assim, quando a gente começa a falar de joias, a gente fala, mas é uma coisa tão pequena, né? Delicada. Tão delicada. Como começa esse processo, assim, pra você? Então, quando eu tô criando, né, eu procuro sempre pensar num tema. E aí vou pesquisar sobre esse tema, referências. E aí depois eu começo a desenhar como esses desenhos vão virar joias, né? Quais as técnicas eu posso usar para chegar naquele objetivo. Então, às vezes eu vou utilizar o recurso da modelagem cera. Em algumas coleções eu usei o programa Rinoceros, mas em geral minha produção é na banca, partindo ali, trabalhando direto com metal. E até nesse processo da construção na banca, às vezes ocorre algumas modificações, Claro, né? A gente vai construindo ali, vão surgindo novas Processo, ideias. É um no processo, né? É sim. uma construção, né? Não é sempre que o que tá no croquis vai dar certo. Não, a com gente certeza. meio que sabe Sim, disso, sim. enfim. Quantas vezes já? Quantas vezes já deu errado, a gente tem que refazer, né? Isso é bem interessante, assim. E vão surgindo ideias novas, e acho que isso é legal do processo criativo, né? Você tá certeza. sempre Isso é aberto interessante a mudanças, mudanças. talvez, né, por exemplo, muda um material, talvez às vezes, né, uma forma de fazer. E novas descobertas também, né? Às vezes você vê que, de repente, um caimento, Com certeza. um ângulo diferente vai dar um resultado melhor. Sim, E aí vão bem surgindo interessante. Isso eu Com adoro. desdobramentos. qual tipo de joia você trabalha? Então, minha produção, ela é em prata, mas eu gosto muito de misturar materiais. Eu já tive uma coleção que eu usei paetês, né, lantejoulas. Nossa, que incrível! Madeira também. Ultimamente eu tenho feito trabalho com pedras, com gemas, que normalmente eu não crio utilizando pedras, mas até, né, também respondendo essa pergunta da criação, normalmente eu parto de um tema, mas eu tenho feito um projeto que eu tenho, mesmo não trabalhando com muitas pedras, eu tenho algumas no ateliê. Então eu resolvi criar uma joia por mês, assim, um projeto. E de acordo, cada mês eu escolho uma pedra para criar uma peça para aquela pedra. Não, é muito legal, porque você tá vendo aquela pedra todo dia e você fica pensando, nossa, que vai ficar bom com isso, sabe? Sim, Deve ser muito sim. interessante. Aí eu aproveito até as redes sociais para botar uma votação, qual a gema desse mês. Já emplaca Legal. logo um marketing, assim, pra engajamento. Adorei. E aí crio meio aquela peça única, né? Não tá inserida em nenhuma coleção. Às vezes é única até pelo formato da pedra. Sim. Quer mais dica? Bota coisa de signo. Coisa de signo as Fala pessoas que a amam. pedra- Nossa, é maravilhoso. Também tem toda essa questão através da pedra, né? Da gema. Sim, sim. É engraçado, legal. né? Porque, assim, você que é professora aqui, talvez você escute muita gente, assim, de ai, faz isso porque a gente gosta, tipo, Sim, sim. é um negócio geral, né? Enfim, e a gente queria saber também como a gente preserva esses diferentes tipos de joias, né? Porque cada um tem um processo, cada um tem um tipo de cuidado, enfim.
Os metais, eles oxidam, né? Eles são produtos químicos, né? Eles são elementos químicos e faz parte do processo ali deles. E a prata, principalmente, né? A gente sempre escuta assim, a prata escurece, a prata... E sim, ela escurece, faz parte. Ela entra em contato com alguns agentes, principalmente, já que a gente está falando de joia. Perfume, cosméticos, às vezes produtos de limpeza e os próprios poluentes no ar, né? O enxofre é um dos grandes vilões dessa oxidação. Então, vai formar ali uma camada escura em cima da prata, mas que a gente tira facilmente limpando, né? Com uma flanela ou, enfim, alguma lixa. É superficial. Então, você limpando a superfície, aquilo sai, ela volta a ficar prata, né? Novamente. Tipo, mais branquinha. Mais branquinha. E pode limpar, né? E deve. E principalmente guardar limpa, né? Sempre protegendo, guardando em saquinhos ou embalada em papel de seda, dentro da caixinha e limpa. E pode guardar, antes de guardar, passar na água corrente com um sabão neutro. Limpar com... Dica ótima isso, hein? Porque a gente geralmente chega dos lugares e já tira e já coloca numa caixinha, sabe? E às vezes isso até retarda, né? Essa coisa de escurecer, né? E às vezes você, assim, tá ali guardado, mas estava guardado na caixinha, mas se você não teve esse cuidado de limpar... Exatamente. Porque o suor também, ele tem sais minerais e alguns desses sais, eles facilitam esse encontro, né, desses reagentes. Exatamente. Então, por isso que algumas pessoas falam assim, o suor. Então, evitar também atividades físicas, piscina, também é bom evitar usar joia ou fazer esse processo. Depois que usar, limpar e guardar, principalmente pérolas. Pedras também, elas tem que ser limpas, né, tirar gordura. Uma coisa que eu tinha curiosidade, não tá nem aqui no nosso roteiro. O que é aquele verdinho que às vezes fica no dedo de joia? De oxidação. É oxidação. Vai oxidando. Acontece quando tá muito oxidado, né? Vai saindo. Vai ficando verdinho, né? Do preto vai ficando verdinho, principalmente peça de cobre. No cobre acontece muito que o cobre oxida também no latão. O ouro, ele é um metal que oxida menos, né? Mas também sofre por esse processo. Desculpa. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na ourivesaria? Você tem mais dificuldade? Então, a ourivesaria, ela faz parte, assim, ela tá na humanidade há muitos anos, né? Tem registros de 2.500 anos antes de Cristo. Olha, já produziam joias feitas em ouro. Então, a ourivesaria acompanha a história da humanidade. Então, acho que os desafios de hoje em dia são os desafios atuais. Essa questão da sustentabilidade, né? Desses recursos que estão se esgotando. Então, pensar na questão ambiental. Então, hoje em dia já existem marcas e laboratórios que desenvolvem diamantes, né? Até falei isso no último período. Diamantes feitos em laboratório, a composição é idêntica, então a indústria já tem essa preocupação. O ouro também, parece que já estão criando aí o ouro em laboratório, pensando nessa questão da sustentabilidade. E também eu acho que, e por outro lado, essa questão também, como é que eu posso falar? Esse pensamento que a joia é com ouro e pedra preciosa, sabe? Eu acho que isso tem que ficar, a gente tem que renovar, tem que inovar e tem que abrir a mente para outras possibilidades, outros materiais. Porque hoje em dia a joalheria trabalha muito com uma arte, com um conceito. Você perguntou, né, que tipo de joia eu faço, assim. Eu falo muito da joalheria autoral, joia de autor, que esse termo surgiu nos anos 50, quando a ourivesaria começou ali a flertar com a arte, né? Alguns artistas começaram a produzir suas joias em seus ateliês. Então aí começaram a usar esse termo joia de autor. E hoje em dia tem muita gente fazendo esse processo, né? A gente vê vários ateliês de pessoas novas, assim, que criam, produzem. Mas existem outros campos também, né? Que você pode trabalhar no mercado, pode trabalhar também em lojas maiores. Aí estou misturando as perguntas todas. Mas você acha que ouro, por exemplo, eu tenho muito esse pensamento de que tudo que é de ouro é muito tradicional, né? A gente tem essa dificuldade, talvez, de
de ligar isso com outros temas, assim. Não sei se é porque é uma coisa da minha cabeça, pode ser. Tipo, aliança, essas coisas bem tradicionais, assim. Você acha que é uma dificuldade de inovar em forma, em tema? Você acha que tem alguma coisa a ver? Assim? Aquela coisa, né, de namoro, aliança de prata. Exatamente. Aí começa a usar... Então, eu acho que são tradições. Sim. Mas eu acho sim. que é legal a gente pensar em outras... Abrir um pouco a mente em relação a essas coisas. Mas a joia tradicional sempre vai ter, né? O seu lugar, assim. Mas acho legal abrir novos horizontes, né? Tem gente que ainda chama joia em prata de bijuteria, sabe? Isso é verdade. Muito, Então, acontece a muito, joia ela assim. tem que ser de Nossa, mas eu ouro, acho tem tão que ser bonito. pedras preciosas, sabe? E outra coisa também, semi-preciosa. Não existe mais esse termo, né? Nossa, eu nem sabia disso. Não. Que coisa boa. Já não... Agora eu não lembro qual foi o ano exato, Sim. mas já não tem mais. Tem pedras mais valiosas e pedras menos valiosas, mas não tem mais pedra preciosa e semi-preciosa. Esse termo já não usa mais. Entendi. Exatamente. E aí vamos para a pergunta pros novos empreendedores, as pessoas que querem começar. Como iniciar? Quais são os materiais que a gente precisa? Se precisa ter um tipo de material para começar? Ou você acha que é só, vamos começar assim? Aí peguei o ouro e faz. Vou pegar e vou Não, fazer aqui rapidinho. Tem que ter o conhecimento das técnicas. Normalmente o aluno vai começar a trabalhar com latão, com cobre, que são metais mais baratos, né? Então, Sim. pra gente praticar. Mas também pode começar ali com a prata, né? Produzindo. Tem algumas ferramentas individuais. Minha primeira dica é procurar um curso de ourivesaria, né? Que hoje em dia existem vários ateliês que oferecem esses cursos. E também instituições como Senai, Senac. Sim, depois a gente faz um merchan do cursos. seu. Pra dar uma divulgada, assim. Tem o meu curso. E a faculdade também ajuda muito, principalmente nessa parte, né? De criação, de desenvolvimento, Sim, com produção. certeza. Então, a faculdade, tanto de moda quanto a designer. Eu fiz faculdade de desenho industrial, Uhum. mas eu já sabia que eu queria trabalhar com joia, desde sempre. Ai, que legal. Eu procurei a faculdade já sabendo. E na minha época era uma eletiva design de joias. Por isso que eu perguntei pra vocês, né? Se Sim. fazia Sim, parte. o nosso é obrigatório, tá na nossa grade, a gente tem que aprender. A gente gosta de Que aprender bom. também. E na parte mais de venda, qual seria a sua dica para quem também está começando? Então, tem toda essa parte hoje em dia, tem o marketing digital, né? Para divulgar. As redes sociais ajudam muito, né? Sim, Instagram, com certeza. Pinterest. Uhum. Então, tem mais recursos, né? Para você divulgar o seu trabalho hoje em dia. Mais alcance, né? Mais alcance. E dá até vender online, uma facilidade muito maior. Sim, Então, eu acho que quem está começando e tem essa intenção tem que estudar essa área aí também. Porque apesar de ter esse recurso, se você não souber usar, às vezes você não vai pra frente, Não né? vai, Na verdade, é. é o que a gente tá falando em vários nos podcasts aqui, né? De que o Instagram é uma ferramenta que tem que ser explorada Sim. mesmo, que a gente precisa. Virou uma nova profissão, assim, entre aspas, né? As pessoas Virou realmente nosso ganham currículo. a vida com o Instagram. Então, assim, realmente tem que investir, tem que fazer um marketzinho. importante. Sabe? É muito importante, real, assim. E também produzir. Aí você também, conforme você vai vendendo, você vai produzindo e sempre tendo coisas novas, né? Você chegou a me perguntar, isso aqui foi lá fora, né? Do tamanho da coleção. Quando eu comecei, eu criava umas coleções maiores, eu deixava em consignação em lojas. Hoje em dia, como também você tem que estar sempre com novidades, as Sim. coleções já são menores ou peças únicas, assim, né? Até porque você falou da sustentabilidade, né? Que adianta fazer uma coleção enorme. E aí você vai produzindo conforme você vai tendo ali os pedidos. Por aí. Então, entrando num assunto que é minha especialidade, assim. Você tem um processo de construção da peça quando o cliente tem algum tipo de alergia a determinado material? Você muda alguma coisa? Você Não, você dá adapta. dicas para as pessoas que têm? Porque eu não posso usar nada que não é de ouro, então assim, eu sofro todos os dias disso da minha vida. Então, Não, assim... eu produzo prata e ouro também. Então, se o cliente tem alergia à prata, eu posso fazer a peça em ouro.
Aí dá pra Mas fazer. se o cliente fizer muita questão de querer a prata, ou algo que Parecido. pareça. Existe um Tem material ouro branco. semelhante, assim, que possa substituir? Tem um ouro branco, né? Se ele não quiser usar o ouro amarelo. O ouro você pode fazer com diferentes ligas, né? Sim, As ligas sim. das cores diferentes. Então vai ter Sim. o vermelho, Ai, que maneiro. Eu nunca vi ouro vermelho. Legal. Você conhecia o branco? o rosé, o branco. Legal. Tem até ouro verde, assim. Ele tem uma coloração meio esverdeada. Bem Sério? bonito. Que maneiro. Isso é incrível. E quais são os prós e contras de trabalhar com produto sob medida e produto em estoque? Então, o estoque você vai ficar com aquele recurso ali meio parado ali já naquele formato. Assim, quem gosta de trabalhar com estoque ou às vezes, sei lá, o fornecedor é longe e já quer ter algum material no ateliê, você pode ter um estoque ali da prata, né? Que aí você vai fundindo conforme a sua necessidade. Mas assim, das peças, se você não tem um volume de vendas ou você não deixa em algum lugar, eu aconselho você ir produzindo conforme você for recebendo os pedidos, mesmo que sejam peças suas, sabe? Você coloca ali a foto do brinco e aí você recebeu uma encomenda, você produz, né? Você coloca ali o tempo da produção, o tempo da entrega e vai produzindo de acordo conforme o pedido. E quando a peça é uma coisa exclusiva, uma encomenda, né? É interessante pegar uma entrada, né? Porque aí você vai disponibilizar assim seu tempo, seu material para fazer aquela peça. Então já tem que estar com a venda certa, É né? tipo Porque, 50%, tipo um aviso, né? sim. Pra Porque também às não vezes for- acontece da pessoa desistir. Exatamente. E aí depois não é nenhuma peça que faz parte ali de uma coleção. Então você vai depois Às vender vezes não dá nem aquilo pra quem? repassar, né? Isso é muito doido. Ah, com o Esse nome da compromisso pessoa. com o nome da pessoa. Olha que Aconteceu loucura, a isso pessoa com uma pediu um aluna. negócio não. Por isso que esse aviso é tão importante, por É. você dedicar até Sim. seu material, seu tempo ali naquilo, a pessoa fala, não quero mais. Tipo, É, muito aconteceu louco isso com uma isso. aluna, assim, a pessoa encomendou, era o nome de alguém, e aí a pessoa desistiu. sim. Aí eu até brinquei. E daí ela não fez isso, não pegou a entrada. Não... Aham. Você pode até derreter e fazer uma peça nova, né? Mas aí Sim. você já colocou ali o recurso, já produziu. Aí eu até brinquei com ela assim, bota assim, procura-se, aí bota o nome da. Um post no pessoa. story, gente. Procura esse tal pessoa que tá o nome. Vai que tem alguém que Tem tenha uma que coisa pra queira, você, joia. sabe? Enfim. E aí a gente agora vai entrar num assunto que é talvez o mais importante, assim, pra gente, que é a questão de mercado. Né? O mercado de joias é um mercado muito específico, né? Querendo ou não, a gente tá abrangindo ali o design, mas é específico, né? Não é uma coisa igual a gente fala de roupa, enfim. Existem aspectos peculiares dentro desse universo, assim, que as pessoas não saibam muito, coisas específicas, que a gente não entenda. A gente tá falando aqui muito da produção autoral, né? Sim. De ateliês pequenos, mas você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar em fábricas de joias ou em grandes joalherias na criação de coleções. Sim. Se você for trabalhar na fábrica, você vai participar do desenvolvimento da peça e ali acompanhando a produção também. Consultoria, né? Dependendo ali do seu conhecimento, você pode prestar consultoria para diferentes marcas. E é muito importante para você lidar com todo esse universo, conhecer técnicas, recursos, que aí você vai enriquecendo ali, né, o seu currículo e trabalhando. O Rhinoceros também é um programa de computador, né? Hoje em dia você pode projetar, prototipar a peça no computador. Legal. Nossa, é muito legal, não sabia disso. E às vezes tem a pessoa que sabe mexer no programa, né? Que é um programa 3D, Sim. mas não tem experiência na banca, como o Ourives. E é muito interessante para o mercado um profissional que saiba as duas coisas. As duas coisas, é. Porque ele vai construir ele no computador, mas já tendo ideia de espessura, de quanto você precisa para cravar determinada pedra, maneiro. do tamanho de Isso é muito dedo. legal, é. Então é Eu legal. não sabia que isso existia. Também não. Muito maneiro. Quer acabar não tendo desperdício, né? Isso. Exatamente. E o programa já te dá o peso, você já renderiza. Então, às vezes, né, que você estava me perguntando também, né, de produzir. De repente, você pode fazer uma renderização ali maravilhosa, que hoje em dia a tecnologia permite isso. Sim.
Então você vende o desenho e aí você só produz depois que você Que legal. efetivamente. Não, o que mais me deixa assim abismada é que a gente acha que design de joias é uma coisa muito pequena, mas você pode atuar em tantas áreas, assim, é muito variado, né? A gente tem essa cabeça pequena para joias. Eu tô amando esse bate-papo por conta disso, que abre sua cabeça para muitas coisas que a gente às vezes fica, sabe, com a cabeça fechada para algumas coisas, né? Enfim. E o processo de venda, tanto online quanto a entrega, embalagem, tipo, qual cuidado tem que ter pra... Proteger sempre, né, a peça. Em geral, eu aconselho a pessoa botar numa caixinha, que aí não tanto também em caixinha de embalagem, mas aí não, também tem que fazer o marketing, né, aquele Sim. Aquele experiência de cheirinho, compra, isso tudo faz Aquele parte adesivinho. também. Os mimos, né? Os mimos, eu acho maravilhoso. Ainda mais online, né? Que você não tá pessoalmente, porque você não viu o rosto da pessoa, então, enfim. Vou pausar aqui. Acho que agora. Tá, continua. Continuando. Vai, agora sou eu. Questão de... Pode voltar? Questão de pandemia. Isso afetou um pouco o seu trabalho? Acho que afetou um pouquinho o trabalho de todo mundo, né? Só pausa um minutinho. Fala olhando pro microfone. Olhando pro microfone. É. Tá bom. Ou então bota o microfone pra lá, só que agora vai ficar meio zoado por causa do vídeo. Não tem problema, não. A gente edita. Isso, ok. Vai. A questão da pandemia, ela afetou o seu trabalho em escala grande? Assim, acho que afetou a vida de todo mundo, né? Quando a gente fala de Sim, pandemia. com certeza. Mas o seu trabalho foi muito afetado? O meu trabalho principalmente é o curso, né? Sim. Porque algumas alunas, né, não continuaram, ficou um bom tempo fechado, né, o curso. Sim. Mas em relação à produção e algumas amigas joalheiras que eu tenho, não sentiram, assim, muita queda. No primeiro momento, sim, mas depois normalizou, Foi um baque, venda. né? Por conta da venda online também, né? Aí você tem que começar a ter outros tipos de Sim. trabalho, você divulgar mais, essas coisas assim, né? Sim, aumentou muito a venda online e também acho que teve quem ainda não divulgava muito ou trabalhava muito, começou a fazer isso, né? Acho que tem que aprender, né? Assim, todo mundo nessa Deve pandemia se teve virar. que aprender um pouco mais sobre internet, sobre Instagram, porque é assim que vendia, né? Sim. No caso, é assim que chegava para as pessoas, né? Na Enfim. verdade, depois da pandemia, a nossa vida inteira ficou mais voltada na internet. Por conta Exatamente. disso, a aula, a venda online, cresceu muito. Cresceu, Tem empresas hoje que aderiram o home office que nem vão voltar mais presencial. Isso é muita loucura, Uhum. assim. A gente parava pra pensar que a nossa vida hoje se resume a um telefone, a um celular, sabe? Enfim, e principalmente a gente que é designer, que gosta de olhar as coisas, gosta de pesquisar, gosta de ter inspiração na rua, assim, por exemplo. Né? É bem certeza. interessante. E sobre fornecedores, o que é importante para se pensar? Qual a importância de ter fornecedores confiáveis? Nesse ramo é super importante, né? Porque Uhum. você vai comprar um metal com a lida certa, né? As pedras. Então, tudo você tem que confiar e a qualidade, né? Do teu produto é muito importante em relação à quantidade de material que você está trabalhando. Isso é Às fundamental. vezes pode ter gente que mistura material no. Exatamente, pra não é uma vender. coisa pura, né? Que você vende. Não, mas aí você nem trabalha com... Sim. Acho que a pessoa que faz isso se queima rápido no mercado Uhum. também. Existe algum tipo de processo de você testar pra ver se é Isso que eu ia 100%? perguntar. Tem. Você tem uma pedra que você testa, você coloca o líquido para saber a qualidade do ouro, Sim. da prata também. Que muda até o peso, né? Sim, Muda o peso todo. a liga. Não, ele é bem interessante, é real, assim, porque, como você falou, se queima muito rápido no mercado, mas tem gente que realmente faz, olha que loucura, tipo, vender um negócio falso pra pessoa, ou que não é totalmente puro, né? Sim, Enfim, sim. acaba não indo muito pra frente, né? Na verdade. E aí a gente, voltando à questão das áreas, né, que você pode atuar, você pode pontuar um pouquinho das áreas que você pode realmente atuar no design de joias? Então, foram essas que eu falei, né? Na indústria, na fabricação, Sim. de joias na fábrica, em grandes marcas na área de criação. Tem uma amiga que está trabalhando agora também
numa empresa grande. E aí eles são várias coleções que eles produzem. Então, você pode trabalhar nessa área da criação, na fábrica, criando e acompanhando o processo. Consultoria, ter seu ateliê também, desenvolver sua marca. Sim. Dando aula, né? Entendi. Exatamente. E hoje a joia se confunde com bijuteria? Tem como, tipo, perceber a diferença? Então, chamam, né? Bijuteria é quando não é com material nobre, Sim. né? Uma liga, sei lá, zinco, ou alguma coisa assim, níquel e pedras sintéticas, ou já plástico, né? Uma coisa assim, banho, essas coisas, folheado. E... Me perdi, gente. Pode Vai continuar falando cortar, que não? pode cortar. Então, eles classificam muito bijuteria nesse sentido, né? Se você for procurar esse é meio conceito de bijuteria. E acaba sendo uma imitação da joia, né? Mas você escuta termos também como joias de imitação. Uhum. E eu particularmente, eu considero bijuteria montagem, sabe? Eu gosto de bijuteria assim no sentido miçangas, contas, coco, Sim, sim. resina. São bijuterias Não, também, bijuterias. né? Então, às vezes a Não gente... desvalorizando, não, de forma Não, alguma. Eu acho lindo. E você consegue criar, só que você tá ali montando peças que você pega pronta. Na minha cabeça, eu defino assim. Você diferencia, Eu assim, diferencio né? assim. E ali aquele solitário, só que com uma pedra sintética e metal que não é nobre. Fica sendo uma joia de imitação, assim. Entendi. Parece joia, mas não é, né? Entendi. Mas não vai ter essa definição Sim, meio no Google, mas assim, na minha Entendi, cabeça faz eu sentido. Não, mas acho faz isso, sentido, mas faz sabe? sentido. Então esses são os aspectos, né, da diferença da joia para bijuteria, né? Na minha cabeça, sim, sabe? Acho que a bijuteria é mais processo. montagem, porque você pode criar. Eu tive alguns anos atrás a oportunidade de conhecer. Eu fiz um workshop seguindo a joalheria. E eu viajei para Amsterdã e conheci vários ateliês de joias. E eu conheci uma, eu não vou lembrar agora o nome dela, né? Mas era o ateliê, ela produz joias de plástico. Então era um ateliê enorme, ela desenvolve o plástico ali, ela faz a experiência. Então ela cria joia Nossa, em que legal. plástico. Exatamente, isso é Combina muito até legal. com o nosso outro podcast. Exatamente. Então, assim, é uma joia contemporânea, que você vai encontrar joias Nossa, que contemporâneas legal. feitas com materiais, com papel, com cimento, são joias contemporâneas. O artista está desenvolvendo ali, trabalhando no ateliê dele. Eu não posso chamar aquele Exatamente. colar que ela desenvolveu, que ela criou, De de plástico de bijuteria. Porque assim, foi todo um processo, né? Você não realmente, como você falou de montagens, ela não comprou e montou, tipo, ela fez o negócio. Ela Não tem desenvolveu. como a gente desvalorizar um trabalho desse que é Com minucioso, que deve levar tempo, que Sim. mexer com plástico leva muito E tempo. é um estudo, né? E é um Que estudo. não é comum. Então, é por Tem isso que- que eu não gosto de classificar a bijuteria pelo material, sabe? Entendi. Nossa, que legal. É bem interessante, assim, eu não sabia que existia esses outros tipos de joias com materiais mais acessíveis, digamos assim, né? Eu acho que você tem que fazer esse estudo, que é um estudo demorado, que vai Mas é um requer material tempo. mais... É um material mais acessível, né? E dá pra chamar de joia essa coisa do bijuteria Sim, com joia. Então, principalmente lá fora. Você vê o Lá ateliê que eu fora, visitei lá fora. exatamente. Que já tem uma outra cabeça, infelizmente, né? Então a gente tem que trazer outros ateliês, outras pessoas já trazem esse conceito da joalheria contemporânea, já falam sobre, pra gente ir criando, trazendo esse universo aqui pra gente, né? Pro Brasil, pro Rio. Exatamente. E como é que você enxerga o futuro desse mercado de joia? Eu acho que o futuro é incrível, assim, principalmente se a gente começar a quebrar esses paradigmas e Do Brasil explorar e de fora, né? novos materiais. E eu acredito que tudo relacionado à criatividade tem um futuro grande, sabe? Hoje em dia a gente vê cada vez mais as máquinas substituindo várias coisas. Sim. Então, a criatividade é algo que a máquina não pode substituir. Sim. Então, e o ser humano precisa disso também. Então, não só para produzir, mas também pessoas querendo consumir. Sim.
Sim. tanto a criatividade quanto também essa questão do artesanal, sabe? Eu acho que vai ser cada vez mais valorizado e por isso que eu acho que o mercado é Você acredita, né? futuro, Excelente. Não, tem que acreditar mesmo, porque é legal, assim, não é a mesma emoção a gente comprar uma coisa no shopping, que a gente sabe que foi uma máquina que fez, de que comprar uma coisa que veio diretamente da mão da pessoa, tipo, ela demandou tempo, carinho, esforço. Então, assim, eu acho que é todo diferencial isso, a gente tá precisando desse afeto, dessa coisa de vir do próximo, né? Ainda mais com a pandemia. Então eu achei incrível, assim, foi incrível essa conversa, eu amei. Eu também. Que bom que vocês gostaram. Gostei muito mais do que pensava, sério Eu mesmo. também. Eu não conhecia muita coisa sobre joias. Exatamente, a gente aqui estuda design em geral, né? Sim. A gente estuda um pouquinho de cada coisa. Então a gente se aprofundar no assunto que a gente estuda só um pouquinho é Pois mágico é. pra gente, porque tanto pra gente, eu acho que pros ouvintes também, que são alunos, a gente vai entender muito mais coisas, abrir a cabeça pra essa área, assim, é bem interessante. Eu gostei muito, de verdade. Foi um prazer te receber Que aqui. bom, fiquei muito feliz também com o convite e espero vocês na Na matéria que todo mundo vai ter que fazer, hein, galera? Então se preparem. Professora Aline aí nos próximos períodos pra vocês. Gente, então eu queria agradecer por todo mundo ter escutado. Agradecer Foi que da a gente gente. fala bastante, foi engraçado, foi Foi legal. ótimo. Sim, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo o convite e também falar que eu adorei participar. A gente agradece. Foi maravilhoso, a gente Foi muito agradece, bom. tá bom? Tá, e você pode falar das suas redes sociais de novo, só pra fixar bem? Então, da minha marca, né, com as minhas joias, a Aline Reginato com 2 T's. E do Atelier Grão é Atelier Grão, com R mesmo, Atelier Grão. Tá bom. Então tá, gente, foi isso, né? Foi isso. A gente tá se despedindo aqui. Segue o Instagram dela pra dar essa movimentada. Aí a gente é aluna, a gente tem que apoiar mesmo, entendeu? E qualquer dúvida, Qualquer dúvida, pode mandar pergunta por lá que... Gente, é isso. A gente vai catando essas informações aí. Tá bom, gente? Muito Muito obrigado. obrigada.